Iniciando, esse ano na nossa escola dominical, a primeira escola do ano, e com um tema que faz muito parte, do início do ano, que é o que? Renovação. Normalmente, no início do ano, há as promessas, de mudanças, de renovação, de dieta, Então, esse é o primeiro tema do ano, vamos falar da renovação da mente. Vamos orar. Senhor Deus, ó Pai, que a Tua palavra, Senhor, seja viva e eficaz nesta manhã. Senhor Deus, porque por mim é um mero discurso, se não houver, ó Pai, a ação do Teu Espírito, Senhor Deus, no coração dos Teus servos, ó Pai. Por isso eu rogo a Ti nesta manhã, Senhor Deus, que o Senhor possa falar, ó Pai, e que esta palavra possa vir, ó Pai, de encontro às necessidades do Teu povo nesta manhã. Que o Teu povo possa aprender, ó Pai, porque sabemos, Senhor Deus, que a Tua palavra é que nos ensina dia a dia. Isso eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos ver o texto base da nossa palavra de hoje, do nosso ensino de hoje. Está lá em Romanos 12, capítulo 2. Está ali no telão. Vou ler aqui na versão NVI, que diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse versículo em si já é um ensino tremendo. E nós vamos, nessa manhã, tentar explicar passo a passo esse versículo, como fazer essa transformação, como fazer essa renovação da mente, E como nós podemos tornar essas palavras realidade na nossa vida prática. Para simplificar, podemos enumerar a sequência de acontecimentos práticos desse versículo desse jeito. Primeiro, não se conformar com o mundo. Isto é, não assumir a forma de sua mentalidade. Segundo, se permitir ter uma mente renovada por Deus. Terceiro, entender qual é a vontade dele. E por último, transformar-se. Então, essa é a sequência que a gente vai tentar falar nessa manhã, Não se conformar com o mundo, permitir que Deus renove a nossa mente, entender qual é a vontade dele e, enfim, transformar. Em suma, hoje nós vamos tentar sair da teoria e partir para a prática, Porque às vezes nós lemos a palavra do Senhor e às vezes não percebemos o tesouro que está ali, E nesse versículo é um tesouro imensurável, E queria indagar aos irmãos: nós temos tido uma vida transformada ou uma vida conformada? Como é que é a sua vida? Ela é transformada realmente ou ela está só conformada com o mundo? Nós sabemos que há vários fatores que ocasionam o envelhecimento ou a decadência espiritual, Os mais comuns são o quê? A rotina, a imaturidade, a frieza, o descaso, a estagnação da vida cristã. Então, todas essas coisas levam ao quê? A estagnação da vida cristã, Quando ele entra na rotina, quando é um cristão que é imaturo, quando ele tem aquela frieza no coração, Ou tem um descaso, isso vai tornar a sua vida cristã estagnada. Então, nós sabemos que durante o decorrer, há crentes que perdem o entusiasmo e o fervor dos primeiros dias da fé. Então, o que acontece? Eles acostumam com a vida sem poder, sem testemunho, sem oração, sem consagração e sem crescimento, E Deus não nos chamou por uma vida cristã assim, estacionada, estagnada, sem experimentar o poder dele, sem poder ver realmente, ter os testemunhos, de libertação, de fé, em nossas vidas. Então, se você estiver nessa situação,
de estagnação e não houver uma reversão imediata, você pode desviar dos caminhos do Senhor, né? O que é ainda pior do que estar na igreja estagnada é desviar. Então, às vezes, a igreja passa a não ter mais sentido para você, né? Sua vida está tão fria, né? Tão sem o poder do Senhor, que não passa a ter mais sentido e você acaba abandonando a fé. Então, aquele fervor espiritual do início da conversão deve ser conservado, mantendo em si o aberto caminho da renovação pelo Espírito Santo. E o que é essa transformação que nós vemos aqui em Romanos 12, 2? Nós sabemos que nas traduções gregas dos escritos dos discípulos, transformar é o quê? Metamorfo. De onde vem o quê? Metamorfose, ou seja, mudança de forma. Nós sabemos que essa metamorfose aparece nos textos gregos da Bíblia em 4 vezes, né? Além de Romanos 12, 2, nós também vemos na transfiguração do Senhor em Mateus 17, 2, onde Cristo se transfigurou, né? Ficou com as vestes brancas e com o rosto brilhando. É isso também citado em Marcos 9, 2, 3. E nesses textos nós vemos o quê? Que o Senhor literalmente muda de forma física, corpórea, diante dos discípulos. Isso nos deixa uma lição muito interessante. É que assim como o Mestre transforma-se da figura humana para a divina, de Filho de Deus, assim também nós somos convidados a nos transformar de nossa velha natureza humana e pecaminosa para nos revestirmos do novo homem, criado para ser o quê? A imagem e semelhança de Deus, a exemplo do seu Filho, né? A exemplo de Jesus. E, por fim, a última vez que vemos metamorfo no texto grego é em 2 Coríntios 3, 18, que diz, vamos ver aqui, 2 Coríntios 3, 18. E todos nós, que com a face descobertas, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Né? Então, nós vemos aqui que nós somos transformados a cada dia, né? Toda vez que nós contemplamos a face do Senhor. Então, aqui nós vemos que, ao nos dispormos para a inspiração de Deus atuar em nós, através do quê? Da obediência da sua palavra, nós somos transformados na imagem dele, cada vez mais, dia após dia. Isso também faz o quê? Refletir em nós a sua glória. Toda vez que optamos por nos deixar ser transformados por Cristo, isso vai refletir a glória de Deus em nós. Então, aqui nós teremos o quê? Os testemunhos, aqui nós teremos a nossa fé renovada e, finalmente, a nossa vida cristã avançando, né? Para a perfeição. Então, renovar significa o quê? Tornar novo, recomeçar, refazer, reaver, retornar. Na renovação espiritual, o Espírito Santo restaura e revigora a obra que anteriormente havia iniciado na vida do crente, né? Então, é através dessa renovação do Espírito que nós temos uma vida nova. Mas como é que tudo isso acontece na prática, né? Às vezes a gente lê aqui e tal, mas como é que isso vai acontecer na minha vida? Né? Nós vamos compartilhar agora, então, alguns ensinamentos para que a transformação mencionada em Romanos 12, 2 torne-se algo prático na sua vida. Então, eu espero que você preste atenção, deixe que o Espírito haja aí no seu coração, na sua mente, para que essa palavra realmente traga uma transformação na sua vida. Então, para que isso aconteça, exige alguns passos, né? E o primeiro passo é o quê? É o arrependimento. Esse é o primeiro passo para a transformação. Então, assim, não poderia haver outro passo mais importante do que esse, para não nos conformarmos com esse mundo, ou seja, não refletirmos a forma pecaminosa deste mundo.
precisamos antes da experiência de arrependimento de pecados contra Deus. Então, que isso fique bem gravado em nossas mentes. Qual é o primeiro passo? Se arrepender. Se arrepender dos pecados. Isso é tão importante que foi praticamente a primeira mensagem que nosso Salvador começou a pregar em seu ministério. Nós vemos isso lá em Marcos 1, versículos 14 e 15. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Né? Isso foi uma das primeiras palavras de Jesus. Então, a importância que é esse primeiro passo. Né? Então, na nossa vida cristã, normalmente essa é a primeira coisa que acontece, né? Aconteceu comigo, deve ter acontecido com vocês, é ter essa experiência, né, de arrepender realmente do que aconteceu e começar a dedicar mais ao Senhor, né, esquecer as paixões antigas, as paixões do mundo, né, e realmente entregar aquele que criou a nossa vida, né. Então, esse é o que tem que ser feito em nossa vida. Então, logo que a gente converte, né, a gente tem que perceber isso e procurar conhecimento para saber como a gente pode ajustar a vida de modo que agrade ao Senhor. Né? Então, como que isso pode acontecer? Como que eu posso, né, ajustar a minha vida? Então, aqui, converti, me arrependi, e agora como é que eu vou ajustar a minha vida? Não tem outra forma a não ser através da leitura da Bíblia. Né? Então, essa palavra, por isso que a gente insiste tanto aqui na igreja, né? Tem as campanhas, né, de leitura, tem os folhetos de leitura da palavra, não é à toa, é a palavra que nos transforma dia a dia, através da leitura da palavra. Né? Então, quando você iniciar a fazer essa leitura, você vai perceber que a palavra vai te transformando. Né? A palavra mesmo diz, conhecereis a verdade vos transformará. Então, foi através dessa decisão de dedicar minha vida a Deus e abandonar meus males idólatras que comecei a ler os ensinamentos do nosso Senhor, né? Jesus. Ele é o caminho que leva para Deus. Nós vemos lá em João 14:6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, essas são as verdades que vão sendo ditas na Bíblia e que vai te transformando dia após dia. Então, a cada nova leitura da Bíblia, cada conhecimento que a gente adquire, e a gente vai comparando isso com a vida que você tem, né, e vai vendo que o que precisa ser mudado. Né? O que precisa ser mudado é através dos ensinamentos da palavra. Você vai ver, ó, a palavra diz isso e eu estou assim. Então, vamos voltar para o que está na palavra. E é assim que a transformação começa em nossas vidas, né? Então, é assim que ela vai acontecendo, com o lavar da palavra, né? Então, a primeira coisa que a gente viu aqui, então, foi o arrependimento, né? E outra coisa, a transformação é ser o quê? Uma nova criatura. Nós vimos lá em 2 Coríntios 5:17, que diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Né? Então, nós somos o quê? Uma nova, se nós estamos em Cristo, nós somos uma nova criatura. Então, como em Romanos 12:2, somos convidados o quê? A transformar nossa vida através da renovação de nossa
mentalidade. E tornar-se uma criatura é o resultado direto dessa transformação, né? Então, assim, é através dessa transformação que nós somos uma nova criatura, né? Então, o que acontece? Tornar-se uma nova criatura é a prova de que você não está mais se conformando ou entrando na forma deste mundo, mas está deixando-se transformar pela renovação da sua mente, por meio do quê? Da palavra de Deus. Mas dá para observar que sem o primeiro passo, que é o arrependimento, esse segundo passo não consegue. Você não consegue chegar nesse segundo passo. Então, você tem que primeiro se arrepender e abrir o coração para se transformar. Então, o primeiro passo, que é o arrependimento de pecados, tem que acontecer primeiro. E, para que aconteça, o segundo passo, né? Nós vemos lá em 2 Coríntios 5, 18, né? 18 a 20, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus e Cristo estavam reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo suplicamos, reconcilie-se com Deus. Então, se você quer ser transformado, tornar-se uma nova criatura, nós temos o quê? Nos arrepender dos nossos pecados. Precisamos pedir a Deus que Ele conceda isso, né? Então, às vezes você tem dificuldade, né, de largar alguma coisa que tem há muito tempo, né, no mundo, uma coisa que talvez você achasse que era tão importante, mas aqui na palavra nós vemos que Deus consegue fazer isso com a gente, né? Então, nós temos que o quê? Pedir a Deus. Mas nós temos que lembrar que somente pelo conhecimento da palavra do Senhor é que nós reconheceremos os nossos próprios pecados, né? Como é que você vai saber se você está em pecado se você não sabe o que é, né? Então, na palavra do Senhor é que vai estar descrito todo o modo como Deus quer que nós sejamos em nossa vida cristã, né? Como diz, né, o texto que a gente leu em João 6,32, conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. Então, por isso, nós temos que dedicar tempo em quê? Em oração e estudo da palavra. Então, esse é o caminho para ser transformado, né? Então, você tem que estar lá, orando todos os dias, estudando a Bíblia todos os dias, né? E isso vai trazer na sua vida essa transformação. Então, você que está aí com a vida estagnada, vida cristã estagnada, eu te desafio hoje a fazer isso. Comece a orar. E, às vezes, é difícil, né, ter o hábito de orar todos os dias. Mas comece aí com 30 segundos no dia. Você vai ver que isso vai enchendo, vai te enchendo. E logo você está aí orando 1 hora no dia, 2 horas, né? E acompanhado do devocional, do louvor ao Senhor e do estudo da Bíblia. Essa fórmula não tem como dar errado. É assim que a gente vai ser transformado, através do quê? Da oração e estudo da Bíblia. Então, Deus exige de nós que nós temos que dar alguns passos, né? Isso não vai vir, estou lá deitado na minha vida cotidiana, ou fazendo minhas tarefas, de repente dá um clique e você é transformado. Não, isso não é assim. Essa transformação é dia após dia, né? E isso você tem que buscar. Deus deixou essa parte para nós. Ele está disposto o tempo todo, Ele está aí o tempo todo para fazer essa transformação na sua vida. Mas Ele exige que você se disponha a isso, né? Que
você tenha tempo, se dedique a essa transformação. A terceira coisa, né, a gente viu sobre o arrependimento, sobre a transformação, e outra coisa para a gente conseguir isso seria o quê? Manter os nossos pensamentos nas coisas de cima. Né? Nós vemos lá em Colossenses 3, versículos de 1 a 3, que diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita do Pai, de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Então, uma das coisas importantes, né, para ocorrer essa transformação, é realmente a gente manter essa mente nas coisas do alto, nas promessas de Deus que Ele tem para nossas vidas, né, do que a Bíblia nos diz, qual é o nosso futuro, como deve ser a nossa vida, né? Então a gente vai ver que essa transformação não vai ocorrer assim de uma hora para outra, né? Não é simplesmente assim eu chegar, não, agora eu creio em Deus, em seu Filho, já estou liberto, já estou transformado. Não é assim, é um processo, né? Então, exige o quê? Que nós vimos lá, reconhecimento das nossas transgressões, o arrependimento, o buscar essa transformação, né? E a palavra vai nos transformando a cada dia. Então, é por isso que Paulo diz, nesse texto que a gente leu, mantenham o pensamento nas coisas do alto. Ou seja, mantemos nossos pensamentos em Deus. Estejamos o que? Em contínuo processo de aprendizagem com Ele. Então, após dizer isso em Colossenses 3, o apóstolo Paulo, né, dá várias orientações práticas no restante do capítulo, para o crente se conduzir na vida. E eu queria desafiar os irmãos, hoje ou amanhã, ler todo esse capítulo de Colossenses 3, né, que vocês anotem aí e leem, que isso aqui é um ensinamento muito importante que Paulo nos deixou. Então, isso fica aí como uma tarefa, já que nós estamos na escola bíblica dominical, isso fica como tarefa para casa, né? Ler e meditar nesse texto de Colossenses 3. Então, agora a gente consegue ver que os passos que a gente abordou até aqui estão interligados entre si, né? Então, primeiro, o arrependimento é a primeira coisa que acontece na mente para dar abertura à transformação. Então, sem o arrependimento, o processo não se inicia, né? Que você vai estar nas práticas antigas do mundo. Então, você ainda não reconheceu e não se arrependeu dessas práticas. Então, a mente não vai estar aberta à transformação. Então, a partir do momento que a gente arrepende e percebe que é uma nova criatura, isso vai permitir que sejamos transformados. E manter o pensamento em Deus é a única forma da transformação acontecer, né? Então, isso é que a palavra nos diz aqui nesse texto, né, de Colossenses. Então, manter o pensamento em Deus, a única forma de transformação acontecer, que é através da palavra de Deus. Agora, vamos citar algumas coisas que vai nos ajudar, né, nessa transformação. Primeira coisa, retornar às experiências espirituais do passado. Você que já é um crente há muito tempo, né, às vezes nós estamos aí na igreja há 20, 30 ou mais anos, né, e estamos naquela fase assim de automático, né? Hoje é domingo, vou para a igreja, né, só no domingo. Aqui, quero conclamar os irmãos a retornar às experiências espirituais do passado. Nós sabemos que no início da fé cristã, o homem recebe do Senhor bênçãos extraordinárias, que antes da conversão jamais poderia obter. Que é o quê? Fortificação pela fé em Cristo, certeza de vida eterna, batismo no Espírito Santo,
dons sobrenaturais, milagres, comunhão com Deus, santidade, vida cristã vitoriosa e tantas outras maravilhas que acompanham a salvação. Então, a partir do momento que você decide, né, andar com Cristo, isso vai acontecendo na sua vida, né? Normalmente Deus já derrama isso a cada dia em nossas vidas, né? Quando a gente decide andar com Ele, né? Ele vai fortificando a nossa fé, né? Aí você recebe o batismo do Espírito, começa a ter dons, né? Milagres, e de repente você esquece dessas coisas, né? Isso que aconteceu na sua vida, e para de buscar essas coisas. Isso é importante, né? Então, retornar às experiências espirituais do passado é importante para que essa transformação não pare, porque é um processo, né? Então, você está retornando a essas experiências, vai ser muito importante. Nós sabemos que o nosso amoroso Pai tem prazer de, no início da nossa jornada da fé, encher o crente de vida, graça e poder espiritual. Ele nos eleva muito além das experiências puramente humanas, né? Então, quando há a busca, e geralmente quando há um arrependimento genuíno no início da nossa vida, essa busca é intensa, né? Nós dedicamos muito ao Senhor quando convertemos, né? E Ele vai derramando sobre as nossas vidas, né? E nós vamos experimentando a graça, o poder, né, e a fé. Mas o que acontece normalmente no caminhar, né? Infelizmente, muitos esfriam na fé e perdem o contato com a fonte da graça. Nós sabemos que só o Senhor, por meio do seu Espírito Santo, pode revigorar aqueles que perderam a força e a altitude das águias, como diz lá em Isaías 40, né, de 28 a 31. Então, não nos esqueçamos, né, das experiências que já tivemos com Cristo, né? Você que teve essas experiências e agora está parado, peça ao Senhor. Eu quero novamente voltar ao primeiro amor. Eu quero novamente sentir o poder de Deus. O crente, ele tem que estar sempre cheio do poder de Deus, né? Que é através desse poder que nós vamos nos transformando, que a nossa vida cristã vai alcançando os lugares mais altos. Nós temos que também, além de retornar essas experiências espirituais, restabelecer as bênçãos perdidas, né? É difícil aceitar que o crente possa perder algo que recebera de Deus. Alguém imagina que o Pai Celestial jamais retirará as bênçãos dos seus filhos, especialmente as espirituais. Porém, a Bíblia é categórica ao afirmar que, se não cuidarmos bem da nossa vida espiritual, poderemos, sim, perder as bênçãos advindas do Senhor. A palavra do Senhor nos diz o quê? Que podemos perder o amor. A gente vê isso lá em Apocalipse 2:4, né, que diz que você que perdeu o primeiro amor, né, a palavra nos diz. Nós podemos também perder a alegria da salvação. Nós vemos lá em Salmo 51:12, quando Davi conclama que não queria perder essa alegria, né? Queria que fosse renovada essa alegria da salvação. Nós também, às vezes, podemos perder a fé, a firmeza em Deus, o poder, né? Como nós vimos um exemplo de Sansão lá em Juízes 16:20, né? Ele era cheio do poder do Espírito, né? E por desobediência ele perdeu esse poder. Então essas coisas às vezes são retiradas de nós, né, se a gente não cultivá-las. Deus exige de nós que nós cultivemos essas coisas, né? Então é por isso que somos advertidos a guardar o que temos. Lá em Apocalipse 3:11 diz: venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa, né?
Então, nós somos advertidos a guardar já o que temos, né? E graças a Deus que pela renovação espiritual, o Senhor nos restaura completamente e torna a dar-nos as bênçãos perdidas. Nós vimos lá também o salmista Davi, em 51:10, diz: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável, né? Então, é Davi chorando, né, conclamando ao Senhor, para que criasse nele um coração puro. Nós sabemos que o grande oleiro é plenamente capaz de fazer um vaso com o barro de um vaso que se quebrou, né? Nós vemos lá isso em Jeremias 18, de 1 a 14, sobre a casa do oleiro, né? Então, nós somos um barro que Deus está nos moldando a cada dia, né? E Ele tem esse poder, Ele é capaz de fazer um vaso novo daquilo que restou de você, né? Do seu vaso anterior, que às vezes está todo quebrado, só tem alguns pedaços. Quando você conclama ao Senhor, quando você se arrepende, quando você se coloca com o coração aberto a se transformar, Ele vai transformar esse vaso em um vaso novo. Esses pequenos pedaços quebrados se transformarão num lindo vaso do Senhor. Nós temos também que estar o quê? Conclamando a receber novas bênçãos, né? Então, nós temos que estar sempre o quê? Lembrando das bênçãos, das experiências que tivemos, né? Restabelecer as bênçãos perdidas, aquelas que nós já tivemos, nós temos que restabelecê-las e também conclamar a receber novas bênçãos. Nós sabemos que as promessas de Deus jamais falham. Em Deus não há mudança nem sombra de variação, né? Então, nós sabemos, Tiago diz, lá em Tiago 1,17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes, né? Esse é o nosso Deus, que às vezes Ele te deu tanto no passado, e você fala, hoje eu não vejo mais isso. Foi Deus que mudou? Ele que se afastou de você? É Ele que se escondeu de você? Não é, né, irmãos? Porque o nosso Deus, nele não tem sombra de variação, não, ele é constante. Nós sabemos que na conversão inclui grandes e ricas promessas de Deus para a vida do crente, as quais Ele cumpre fielmente. Então, todas as promessas que estão na Bíblia, Deus vela em cumprir, né? Então, às vezes, mas eu não sou abençoado. É Deus que não quer te abençoar? Eu não creio num Deus assim. Eu creio que o nosso Deus é cuidadoso, é zeloso, né? É um Pai amoroso. É nós que nos afastamos dele, né? Então, na renovação espiritual, o Senhor nos dá as bênçãos prometidas que até então não tínhamos recebidos, né? Lá em Isaías 45 diz: darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que vocês saibam que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome. Então, essa é uma das promessas que nós temos que reivindicar de Deus, né? Então, Ele nos chama pelo nome. Ele te conhece pelo nome. E Ele nos anima, às vezes, a conquistarmos muito mais, né? Em Josué 18:3, Josué diz: até quando vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, deu a vocês? Então, Josué falando ao povo de Israel, né? Ele sabia que Deus já tinha entregado a terra, né? E o povo estava negligenciando, então ele estava convocando o povo, né? Então ele estava animando o povo a conquistar mais. Assim é a nossa vida cristã. Deus nos anima cada dia para que possamos conquistar mais. Então, além disso, as beatitudes que Ele nos concedeu no passado
continuarão no presente. Por quê? Porque suas promessas são fiéis para todos os tempos. Então, as promessas do Senhor são atemporais, né? Em Atos 2,39 diz: porque a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Então, essas promessas são para todos, para você, para os seus filhos, né, para todos quantos são chamados. Em 2 Coríntios 1,20 diz: pois quanto forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Olha que coisa maravilhosa, que às vezes a gente não dá conta, né, de um tesouro desse que está escrito na palavra. Através da leitura que você vai descobrir esses tesouros. Anotem, 2 Coríntios 1,20. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Né? Então, Deus tem interesse que suas promessas sejam cumpridas em nossa vida. Para quê? Para a glória dele. Então, em Cristo, todas as promessas já têm um sim. Então, não existe aqui um talvez, não, talvez eu receba essa promessa. Em Cristo, todas as promessas têm o sim. Então, como é que você vai saber quais são as suas promessas? Uma leitura da Bíblia. Então, a transformação de Romanos 12:2 só acontecerá na vida de quem se dispor para isso. Então, não haverá transformação se você não se dispuser a isso, né? Então, esse é um passo importante, né? Abrir o coração e se dispor, que Deus vá trabalhando na sua vida. Em 1 Pedro 2, 1 e 2 diz: portanto, livre-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Então, nós temos que nos livrar, então, de toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, né? E como uma criança, né, que anseia por ser amamentada, nós também tenhamos esse anseio de receber a instrução do Espírito Santo, para que nós possamos crescer. Então, à medida que você vai estudando as palavras do Senhor de coração aberto, e não se amoldando mais aos padrões deste mundo, ou seja, desejando de verdade de ser transformado por Deus, e buscando isso, certamente refletirá a sua glória. Então, se você tiver isso realmente no seu coração, não tem como Deus não vir e refletir a sua glória através de você. Em Salmo 119, versículo 97 diz: ó, como amo a tua lei, e é a minha meditação todo dia. Então, o salmista diz, né, o amor que ele tinha pela palavra do Senhor, e aquela era a meditação diária dele. Então, realmente, se você quiser ter uma mente renovada e a vida transformada por Deus, precisa o quê? Gostar de ler e estudar a Bíblia, né? Não tem como você ter uma vida cheia de poder, transformada, se não conhecer a verdade. E a verdade está na palavra, né? Salmos 1:2 diz: mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, nós sabemos que a necessidade da renovação espiritual deve ser o quê? Diária. Isso é uma tarefa diária, todos os dias. Assim como o corpo físico, né, precisa do alimento, né,
Todos nós fazemos pelo menos 2, 3 refeições por dia, né, para que nosso corpo físico seja revigorado. Então, o nosso homem interior precisa de constante renovação para manter-se fortalecido e plenamente saudável espiritual. Então, quando nós vemos essa estagnação espiritual, é por quê? Porque você não está alimentando o seu espírito. Não se alimenta através de oração, não se alimenta através da palavra. Então, conforme nos orienta a palavra de Deus, a renovação espiritual deve ocorrer de dia em dia. Em 2 Coríntios 4, 16 diz: por isso, não desanimados, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Às vezes estamos cansados aí exteriormente, mas se você buscar a renovação espiritual todos os dias, ela vai ser renovada todos os dias. Nós vemos que, lá no Velho Testamento, no tabernáculo, tudo deveria estar pronto a fim de que o culto diário a Jeová nunca fosse interrompido. Então, os sacerdotes cuidavam para que o fogo do altar nunca se apagasse, né? Então, tinha gente escalada todos os dias para que mantivesse o fogo. Então, todos os dias ele era alimentado com nova lenha e novos holocaustos. E o mesmo se dava com as especiarias do altar, do incenso e o azeite do castiçal. Ambos eram renovados continuamente na presença do Senhor. Então, da mesma forma, Deus quer que nos apresentemos a Ele, sempre prontos e renovados espiritualmente diante dEle, né? Então, como o fogo do altar tinha que ser renovado todos os dias, o nosso espírito também precisa ser renovado todos os dias. Esse é o ensinamento que a palavra nos dá. E essa renovação deve ser consciente e desejada. Como eu disse para os irmãos antes, você não vai estar lá fazendo suas tarefas tal, e vai vir um clique e renovou. Não. Ela deve ser consciente e desejada. Então, precisamos ter essa consciência de urgente necessidade da renovação espiritual. Que diz lá no final do Romanos 12, 2, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, assim como a chuva cai sobre as plantações, gerando e produzindo fruto, devemos pedir ao Senhor que envie a nós a sua lavoura, uma abundante chuva de renovação, né? Então, nós temos que estar pedindo isso constantemente. Então, quando essa chuva começar a cair, o Espírito Santo de Deus certamente fará maravilhas, a começar pelas vidas renovadas. Aí você vai sentir realmente o prazer de servir a esse Deus, que cuida de nós todos os dias. Então, a renovação enseja o quê? A operação do Espírito Santo. A renovação mantém o crente afastado do mundo, né? É através dessa renovação que você não vai ter interesse pelas coisas do mundo. As coisas do mundo mais não se importarão mais para você, né? Em Efésios 4, 25 a 31, nós encontramos uma relação de vícios e práticas mundanas emanadas do velho homem, que muitas vezes atingem sorrateiramente a vida do crente. Precisamos não somente abandonar, mas abominar essas coisas que entristecem o Espírito de Deus. Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-vos. Condenai-os. Pela renovação do espírito espiritual, nos mantemos firmes no processo de despir-se do velho homem e revestir-se do novo. Então, aqui nós temos um ensinamento. Esse velho homem, quando a gente decide, né, nasce um novo homem, mas esse velho homem não nos abandona por completo, né? Se ele realmente for alimentado, ele vai retornar, né? Ele está ali adormecido, e adormecido deve ficar. E o novo homem ser alimentado para que cresça e tenha mais força do que o velho homem, né? Então, se você alimentar esse novo homem, ele vai crescer e o velho homem cada vez mais vai diminuindo, né? Mas sabemos que ele só vai desaparecer
na glorificação do nosso corpo, né? Quando estivermos com Jesus na glória, que esse velho homem deixará de existir. Então, a renovação aprofunda o crente na palavra de Deus. Quando somos renovados, nosso espírito é impelido pelas verdades eternas da palavra e nossa fé cresce abundantemente. Então, essa renovação, vai aprofundar, vai te fazer com que você aprofunde na palavra. Então, cada vez mais que você estiver aí com essa renovação, você vai começar a entender mais a palavra do Senhor, né? Mais Ele vai falar com você através da palavra dEle. Aí você fala, não, eu já li uma vez, está bom. Não, cada vez que você lê, tem uma mensagem nova, tem um ensinamento novo. Cada vez que você aprofunda, você vai ver coisas novas, coisas que te renovam. Então, essa renovação dá poder ao crente. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Nós sabemos que no dia de Pentecostes, todos os crentes foram cheios do Espírito Santo, né, em Atos 2:4. Mas, não obstante, pouco tempo depois foram cheios novamente, né, do mesmo poder e pelo mesmo Espírito. Nós vemos isso lá em Atos 4:30 e 31. Então, nós vemos que esse enchimento do Espírito é constante. Não é só encher uma vez, tá bom. Isso vai, se não for renovado, isso vai diminuindo, né? Então, a renovação torna o crente sensível à direção do Espírito. Quando somos renovados, ficamos bem atentos à voz do Espírito, para sermos conduzidos e instruídos por Ele, né? Então, é através dessa renovação que você vai estar atento à direção do Espírito, até chegar num ponto que o Espírito dirige a tua vida totalmente. Se a gente conseguir, se a gente se dispor a isso, o Espírito, ele tem essa capacidade de nos dirigir em tudo, né? Então, se o Espírito Santo conhece todas as coisas em seus pormenores, pode nos guiar com precisão, né? Nós sabemos que Deus é onisciente, né? E o seu Espírito também. Então, ele pode nos guiar o quê? Com precisão. Então, só um crente renovado tem a sensibilidade espiritual para ouvir e obedecer à voz do Senhor. Então, nós temos que buscar o quê? A constância da renovação espiritual. Quem permanece renovado não perde o ânimo. Então, você que está aí, desanimado, estagnado na vida espiritual, peça ao Senhor essa renovação, busque do Senhor essa renovação. Então, a gente sabe que muitas vezes lutas e tribulações nos fazem diminuir o passo, reduzir o ritmo de nossa corrida e até pararmos. Para não sermos vencidos nas batalhas contra o mal, busquemos a renovação espiritual em Cristo. Não podemos parar. Não há espaço para o desânimo. A palavra diz que desperta tu que dormes e levante-te dentre os mortos. Levantai-vos e andais, porque não será aqui o vosso descanso. Então, nós temos que ter isso em mente. Não será aqui o nosso descanso. E nós sabemos que os que permanecem renovados são purificados, né? Às vezes perdemos a bênção por entristecermos o Espírito Santo. Temos de zelar para que as causas desse mal sejam imediatamente removidas. Precisamos alcançar o perdão de Deus mediante a nossa purificação no sangue de Jesus. Então, Isaías confessou o pecado de seus lábios e foi purificado. O mesmo se deu com o profeta Jeremias. Então, louvado seja o nome do Senhor, que continua perdoando e renovando o seu povo pelo fogo santo, né? Isso é constante, né, também, né? A renovação do Senhor, o perdão, né? Ele nos perdoa sempre, desde que haja o arrependimento. Nós sabemos que, para concluir, em meio a esses difíceis dias que a igreja atravessa, os quais precedem a volta de Jesus, que nós possamos buscar uma poderosa e sincera renovação do Senhor para as nossas vidas. E não podemos deixar nenhuma área de nossa vida. Deus quer você por completo. Não é para deixar uma reserva, é por completo. Ele quer dirigir sua vida por completo. Então,
conclamo a você que já é batizado pelo Espírito Santo, que peça a Deus uma renovação dessa preciosa bênção. Aproxime-se mais do Senhor. Somente pela renovação espiritual poderemos vencer este mundo. E já é hora de despertarmos do sono, como diz lá em Romanos 13, 11. Então, essa é a palavra que nós temos para hoje. E eu queria orar. Senhor Deus, que a Tua palavra realmente venha nos transformar, Senhor. Sabemos que ela é viva e eficaz. Basta, ó Pai, que demos os primeiros passos, Senhor. O Senhor está aberto a nos receber, a nos abençoar, ó Pai. Senhor Deus, que a nossa igreja, ó Pai, não se conforme com uma igreja sem o poder do Senhor, sem, Senhor Deus, ver milagres, ó Pai. O Teu povo, ó Pai, tem se acomodado, tem se acovardado diante, Senhor Deus, das investidas do inimigo. Mas nós sabemos que o Senhor é poderoso e que Teu Espírito Santo, ó Pai, é poderoso para renovar a nossa mente, Senhor. Que nessa manhã esta palavra possa entrar no coração dos nossos irmãos e que buscamos juntos, ó Pai, esta renovação de dia após dia, ó Pai, para que possamos ver a Tua glória acontecer em nosso meio, para que a nossa vida, Senhor Deus, seja uma vida, Senhor Deus, correta diante de Ti, Senhor. Nós clamamos ao Senhor essas bênçãos, Senhor, porque sabemos que o Senhor é um Deus que cuida de cada um. É um Deus que está aberto, ó Pai. Nós, às vezes, é que nos afastamos do Senhor, mas nesta manhã que o Teu Espírito possa nos convencer a buscar a cada dia a Tua palavra, a orar todos os dias, ó Pai, para que o Senhor esteja cada vez mais próximo de nós. Na verdade, que nós estejamos mais próximos do Senhor, porque o Senhor não muda. O Senhor está sempre aberto. Nós aqui nos distanciamos pelas coisas do mundo, ó Pai. Que essas coisas do mundo não façam mais sentido em nossas vidas. Que o Teu Espírito realmente, Senhor Deus, transforme, que esqueçamos o velho homem, ó Pai, e que esse novo homem possa crescer e ser renovado até que a Tua volta venha, Senhor, e que nós sejamos glorificados e possamos estar, ó Pai, junto a Ti nos céus. Nós clamamos isso esta manhã, em nome de Jesus. Amém.